Oi, Cheques. Boa noite. Boa noite, Kelinha. Boa noite, tia Lúcia. Apolo. Livinha. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito bem-vindos. Boa noite, Roberto. Gente, hoje eu já pus o lookinho aqui, ó, o brinco de vagina, pra gente falar do nosso feminino, honrar esse feminino da maneira mais maravilhosa e alegre possível, tá bom? Vou só esperar uns minutinhos, o pessoal chegando. Bem-vinda, Andresa. Bem-vinda, Ju. Gente, hoje eu dividi a live em algumas perguntas, né, que o pessoal foi fazendo. E aí eu fiz meio que diagnósticos, assim, né, vamos pensar assim, né, de coisas que as pessoas pediram como achavam que não estavam conseguindo, né? Então a gente vai falar um pouquinho quando a gente não consegue atrair, quando a gente não consegue manter o relacionamento, quando a gente não consegue despedir, relacionamento tóxico e como acender o casamento. Essas foram as principais perguntas. Eu espero que a gente consiga atender as demandas, tá? Esse brinco aqui, o pessoal tá me perguntando, na verdade é uma vagina, né? Mas é da Benedita Acessórios. Ela fez em homenagem ao Dia da Mulher, se eu não me engano. E aí ela coloca assim, sobre a gente ser parteira de nós mesmas. Eu acho muito linda essa terminologia que ela usa. Tá bom? Vou começar então. A gente vai começar, como de costume, com um poema. Esse poema é um poema de Luiz Fernando Veríssimo, minha mãe que me indicou, e acho que vocês vão gostar. O poema chama-se Quase. E por que eu trouxe esse poema? Eu trouxe esse poema para a gente pensar que o inimigo do amor é sempre o quase, né? O quase amor, ou o quase poderia ter feito e não fiz, né? Então eu trouxe esse poema para nós, tá? Começa assim. Quase. Ainda pior que a convicção do não e a incerteza do talvez é a desilusão de um quase. É o quase que me incomoda, que me entristece, que me mata trazendo tudo o que poderia ter sido e não foi. Quem quase passou ainda estuda. Quem quase morreu ainda está vivo. Quem quase amou, não amou. Basta pensar nas oportunidades que escaparam pelos dedos, nas chances de se perderem por medo, nas ideias que nunca sairão do papel, por essa maldita mania de viver no outono. Pergunto-me às vezes o que nos leva a escolher uma vida morna. Ou melhor, não me pergunto, contesto. A resposta eu sei de cor, está estampada na distância e frieza dos sorrisos, na frouxidão dos abraços, na indiferença do bom dia quase que sussurrado. Sobra covardia e falta de coragem até para a gente ser feliz. A paixão queima, o amor enlouquece, o desejo trai. Talvez esses fossem bons motivos para decidir entre a alegria e a dor, mas não são. Se a virtude estivesse mesmo no meio termo, o mar não teria ondas, os dias seriam nublados e o arco-íris em tons de cinza. O nada não ilumina, não inspira, não aflige nem acalma. Apenas amplia o vazio que cada um traz dentro de si. Não é que a fé remove montanhas, nem que todas as estrelas estejam ao alcance. Para as coisas que não podem ser mudadas, resta-nos somente paciência. Porém, preferir a derrota prévia à dúvida da vitória
é desperdiçar a oportunidade de merecer. Para os erros, há perdão. Para os fracassos, chance. Para os amores impossíveis, tempo. De nada adianta cercar um coração vazio ou economizar a alma. Um romance cujo fim é instantâneo ou indolor não é romance. Não deixe que a saudade sufoque, que a rotina acomode, que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando. Porque embora quem quase morreu está vivo, quem quase viveu já morreu. Então, com esse poeminha, a gente quer dizer, né, que a gente não procure não viver no quase, que a gente realmente mergulhe nas nossas relações, primeiramente com a relação dos nossos pais, né, que é metade de mim, Solange, metade de mim, Marcos, e depois da minha relação eu comigo mesmo, depois para uma relação com um parceiro, tá? Vocês vão ver que eu tentei responder as perguntas, mas se tiver mais alguma pergunta, a gente está aberta, a gente pode ir respondendo também, tá? E aí, qual que vai ser a primeira pergunta que a gente pode pensar? Por que relacionar, né? Eu tirei muito da nossa live desse livro aqui, que é sensacional. Todas as lives eu mostro um livro, e essa foi desse livro. Então, O Amor que Nos Faz Bem, de João Garriga. É um constelador familiar excelente espanhol. E também tirei bastante do livro Amor a Dois, do Andrei Moreira, tá? E ele coloca para que relacionar. Em vez de pensarmos por que relacionar, a gente tem que pensar em para quê. Qual que é a diferença? Porque a gente está pensando assim, sempre fica justificando, por quê? E acaba que a gente não chega em lugar nenhum. O que a gente pode pensar para quê? Porque a gente vai pensar a finalidade, né? Qual que é o objetivo que eu vou sair de mim mesma, né, para procurar a vida, né, com outra pessoa. Porque se eu for pensar assim, na minha vida eu já tenho um trabalho, eu já tenho uma realização pessoal, então qual seria o próximo passo, né? Por que eu acrescentaria essa vivência? Então esse é o questionamento que a gente quer se fazer. E João Garriga vai colocar para nós que o para que relacionar tem muito a ver com pertencer. Todos nós temos esse objetivo máximo na vida de pertencer, né? Nós procuramos isso na família, o nosso lugar na família, o nosso lugar no mundo e o nosso lugar com um parceiro, né? Então, essa palavra pertencer responde bastante. E o que a gente vai voltando um pouquinho? Porque chega um momento que, quanto criança, a gente sempre procura pertencer à família. E a gente pertence. Quem pertence, pertence e ponto. A parte mais importante dessa frase é o ponto, não é vírgula, né? Quem pertence vai pertencer sempre. Mas chega um momento na vida, né? Vai passando a adolescência, depois a gente vai chegando na vida adulta e a gente vai querendo pertencer a outras coisas, né? A outros grupos, para a gente se abastecer. A gente já está bem abastecido dos nossos pais, mas a gente consegue pegar a nossa mochila, né, para a nossa viagem, seguindo a partir da força deles para seguir adiante. Então, esse é o para quê. E aí, ele coloca quais são os estágios para a gente se relacionar. São 4 estágios. Geralmente, o primeiro vai ser se apaixonar. No estágio de se apaixonar, a gente move muito, a gente move até montanhas, mas a gente enxerga pouco o outro. Então, a gente idealiza o outro, né? A gente quase... Tem até um vídeo na internet que chama Como Encontrar a Pessoa B. E a gente vê exatamente isso, a gente cria projeções, né? Que aquela pessoa seja daquele jeito e, na verdade, pouco é daquele jeito que a gente está imaginando, né? Então, esse primeiro estágio é o estágio da paixão. E no livro Amor a Dois, Andrei coloca, né, que a paixão é a antessala do amor. Ou seja, a gente está perto do amor ali, mas a gente ainda não entrou no lugar principal, né? Então é bem interessante essa metáfora que ele utiliza, porque assim, se a gente também fica só na paixão, a gente está conhecendo só aquele hall, né, aquele iniciozinho e fica restrito, tá? O segundo passo que o Garriga vai colocar para nós é: te vejo melhor, assim podemos nos relacionar.
O que significa isso? Vai ser o segundo passo do relacionamento. Eu vou vendo realmente quem é a pessoa. Nossa, ele tem tal defeito, mas apesar de tal defeito, eu consigo lidar, né? Então, apesar das qualidades, eu também consigo lidar, porque a gente tem que aprender a lidar com as qualidades e com os defeitos do parceiro, né? Tem muitas pessoas que sabem lidar bem com os defeitos, mas não sabem lidar também quando o parceiro está em momentos de luz. E isso é bem importante a gente frisar, tá? Então, repetindo, primeiro, apaixonar. Segundo, relacionar. O terceiro vai ser o compromisso. Então, ele diz assim: estamos criando algo mais importante do que a família de origem e os parceiros anteriores. Então, geralmente, nesse momento, a gente já retirou as máscaras, né? A gente já mostrou quem a gente é, o outro também já mostrou, e aí a gente resolve ter o compromisso, né? Eu estou com o outro, tá? E aí tem uma coisa que é bem interessante, porque alguns casais, eles têm dificuldade de ter o compromisso. Então, por exemplo, ficam casais que ficam noivos muitos anos, e aí o que na visão da constelação, né, pelo que eu estudei, eles colocam, né, que é como se um dos parceiros estão dizendo assim, né, eu estou esperando uma pessoa melhor, então por isso que eu não assumo esse compromisso, tá? E aí também, geralmente, quando que os casais terminam? Os casais terminam quando param de trocar, né? E dentro dessa troca tem trocas de vários tipos, né? Trocas energéticas, trocas de afetos e vários tipos, tá? E o quarto passo vai ser a entrega. Então, eu amo você e tudo aquilo que você se destina. Eu amo você e eu amo tudo aquilo que você traz com você, a sua família de origem, porque ninguém vem só. Todo mundo vem com aquele pacote completo, né? Aí vem você namora a pessoa e a família da pessoa, tá? A gente trouxe hoje como exemplo aqui esse casal que eu ganhei de presente de uma grande amiga minha, Priscila. E o que é importante nesse exemplo aqui? Tem a mulher, né, e o homem, e aí a gente pode extrapolar isso. Eu tô falando homem e mulher, gente, mas isso ultrapassa, né? A questão mesmo é feminino e masculino, tá? Mas eu vou falar aqui em relação mulher e homem. Aí aqui tem a mulher, e o que é interessante nessa metáfora que a gente pode usar? Ela tem os braços aqui, né? E a gente pode pensar que 50% dela é a mãe, 50% é o pai. Então ela traz as histórias nesse braço, carregando o filho, né? E abraçando o marido. Aqui o homem também vai trazer 50% do pai e 50% da mãe. Então, se a gente não aceita uma parte da nossa história, a gente não está conseguindo abraçar realmente o parceiro, tá? E aí, como ele disse, né, vai ser quando a gente não consegue trocar, geralmente os casais acabam, tá? Uma coisa que é bem importante, assim, agora vamos focar nas perguntas. A primeira pergunta foi: como que eu vou atrair um homem? Ou como eu vou atrair uma mulher? Geralmente, o homem ele apaixona mais com os olhos. E a mulher geralmente apaixona mais com os ouvidos. Tanto que a gente brinca, né? Que tem o ponto O. É o ponto dos ouvidos. Então, às vezes a mulher, ela gosta, claro que a gente gosta de um cara bonito, tudo, mas a gente gosta, por isso que às vezes a pessoa fala assim, eu fui atraída pela fala, pela lábia dele, porque a gente tem essa questão de se apaixonar muito pelos ouvidos, tá? E aí, geralmente, muitas pessoas têm facilidade de atrair, porque atrair, geralmente, o que a gente faz? A gente se veste bem, né? A gente vai tentar mostrar o que a gente tem de melhor. E isso é bem interessante, porque às vezes a mulher fala assim, eu não tenho que ser toda bonita, eu tenho que pegar os meus pontos fortes e acender, né? E aí a gente consegue realmente atrair um homem. Então, essa seria a pergunta. Só que tem uma questão também bem sistêmica em volta disso. Por quê? Geralmente, uma criança, ela não atrai. Uma mulher atrai um homem, né? Um homem não quer uma menina para cuidar. E geralmente, quando um menino tá com uma menina, né? Assim, são relações muito infantis. Então, um homem de verdade, ele vai querer uma mulher de verdade. Ele não vai querer uma menina. Porque se ele quiser uma menina, ele tá numa relação aqui, ó, de desigualdade. Então, geralmente, ele vai ter uma relação de pai, ou ele vai ter uma relação tóxica, né? Ele vai ter uma relação de querer mandar, né? E, às vezes, essa menina
essa menina que eu falo, às vezes uma menina de 40, 30 anos, tá? Dentro do coraçãozinho dela, a criança ferida ainda não está cicatrizada. Então, ela também procura um pai, ela não procura um parceiro, tá? Essa é uma situação primária. Geralmente, quando a gente não consegue manter, o que pode ser? Geralmente a gente vê assim, às vezes a pessoa atrai, ela é uma mulher muito bonita, tudo, mas ela não consegue, as relações duram muito pouco, né? Porque geralmente, o que dentro do coração dela, né? Dentro desse braço, né? O masculino dentro dela não está cicatrizado. A relação com o próprio pai dessa mulher não está cicatrizado. E aí o que acontece? Quando um homem chega, ele já sente, é como se fosse assim, um repelente, né? Dentro da testa dela tá escrito aqui, carência, porque ela não tá suprida. Então, dentro, né, das moedas que ela recebeu da família, João Garriga também tem outro livro que chama Onde Estão as Moedas. O que ele vai falar disso, né? Cada um de nós recebe uma quantia de moedas. Então, tem gente que recebe uma mãozinha assim e super tá satisfeito. Nossa, mas como eu fui rico, meus pais me deram tudo. E outras pessoas vão falar, nossa, mas que moedas pesadas, que moedas pouco valiosas, que moedas enferrujadas. E aí o que acontece? Pegam essas moedas, jogam fora e cobram do parceiro relações, né, geralmente assim, de buscar sempre muitas moedas. Então, são relações superfaturadas, assim, né, que é uma relação, um dá 10, outro dá 100, porque fica cobrando sempre com muitas exigências também, tá? Então, se dentro de nós, o nosso pai, o nosso masculino interno, que é 50% de nós, não está cicatrizado, esse homem ele não consegue verificar, porque ele vai sentir, né, que dentro dali não tem espaço para crescimento, aquele terreno não está fértil, aquele terreno está com, né, cimento. Como é que eu vou plantar num jardim que só tem cimento, tá? Então, essa é uma questão importante. Outra questão importante também que pediram para nós é quando a gente não consegue despedir. Isso, Ju, equilíbrio de trocas, né? A gente dar e receber, porque dependendo, gente, é igual presente. Se você dá um presente de R$10, o outro te deu de 100. Você começa a se sentir em dívida com o outro, né? E aí, às vezes, o presente passa a ser até uma ofensa. O outro se sente, às vezes, diminuído, né? Então, a gente fazer de acordo com as nossas pernas e com o que também o parceiro consegue andar, tá? O terceiro passo, né? A terceira pergunta que eu disse é o despedir. E o que eu acho engraçado nessa palavra despedir é que tem a palavra pedir, né? Muitas vezes as pessoas querem despedir dentro dos seus corações, mas não estão preparadas, ou então tem movimentos de ruptura muito abrupta. Então são movimentos que são mais difíceis, né, de realmente despedir. E como é que a gente vai despedir de uma maneira cheia e não despedir de uma maneira vazia? É a gente despedir agradecendo tudo o que foi, né? Isso é muito importante, e aceitando realmente o que não pôde ser vivenciado. Claro que isso, assim, é muitas lágrimas às vezes, é muito trabalho terapêutico, com psicólogo, com médico, né? Com constelador familiar, com muita gente, mas é importante a gente saber despedir, porque as despedidas, ela tem um tempo, né? Se a gente fica ad eterno ali, a gente também não está propiciando que outras pessoas nos conheçam a nossa luz, conheçam a nossa energia, e também a gente conhecer a energia do próximo, né? Então tem que haver essa questão do despedir. E outra coisa também que é bem legal nesse despedir, porque assim, a gente tem que pensar, será que eu amo essa pessoa ainda? Ou será que eu tenho desejo por essa pessoa? Que são duas questões diferentes também que o João Garriga vai colocar. Às vezes, a gente ama realmente a pessoa e essa pessoa vai ficar no nosso coração. Então, né, o Bert Hellinger coloca também que a gente não tem ex-amor, ex-namorado, né? A gente tem primeiro amor, segundo amor, terceiro amor, quarto amor, quinto. Tem gente que tem as reticências, né? Então, cada um vai ter o seu número aí contabilizado. Isso. Então, assim, a gente lembrar que tem essa ordem, né? E a gente respeitar, isso é muito importante também, a gente respeitar os nossos ex,
não falar mal do ex, né? Assim, aquela pessoa te trouxe alguma coisa, né? Assim, de sabedoria de vida, tudo, e também respeitar os ex daquele parceiro, porque só foi possível o seu encontro agora com essa pessoa porque várias outras pessoas abriram mão. Então, né? Principalmente quando tem casamento, quando tem filhos, a gente respeitar essa primeira família, né? E depois a gente chegar com posição de humildade, sabendo o nosso lugar, né? Mas também valorizando o nosso espaço, tá? E aí, o que eu falei de amor e de desejo? Às vezes, a gente sempre vai ter esse amor no coração, né? Vai ser o primeiro amor, o segundo, o terceiro. Ou então, a gente vai ver assim, será que eu ainda desejo essa pessoa? Se eu ainda desejo, eu ainda estou ligada energeticamente, né? Ainda estou ligada àquela pessoa. E aí a gente precisa fazer, né, os divórcios, que não são os divórcios só dessa parte material, às vezes, né? A gente precisa realmente deixar a pessoa ir, porque isso também é uma forma de amor, né? Que foi possível, igual, né, fala Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Foi possível e foi bom enquanto teve troca. Se não teve troca, se não está mais possível, né, existe uma sabedoria infinita acima disso, né? Que a gente sabe que tem também, tá? Então, a gente saber amar o perfeito e amar o imperfeito. Amar o que foi possível e amar o que foi impossível, tá? E aí vem também uma outra terminologia, né? Que é ser companheiro versus ter um companheiro. Então, muitas pessoas, elas querem ter um companheiro. Por quê? Porque estão com vazio de vida, estão com vazio da própria história, estão com vazios de trabalho, de amigos. Então, a gente tem que ter aquela frase, né? Que a gente tem que transbordar. A gente não tem que pedir alguém para nos completar, né? Isso é muito importante também. Então, quando a gente é companheiro, quando a gente quer se tornar o companheiro de alguém, é muito diferente, porque você está querendo fazer uma troca verdadeira, né? Não quer só receber, né? Ou só dar. Quando a gente só quer receber, é uma relação de infância, porque é uma relação, né, que você está mamando na mãe. Quando a gente só quer dar, você quer ser a mãe da relação, né? Então, a gente saber que ali é uma troca de igual para igual, tá? Cada um na sua diferença, na sua peculiaridade, mas de igual para igual, tá? E aí, ser companheiro, ter companheiro, geralmente, quando a gente fala ter, já é uma relação de apego, já é uma relação, né, de objetificação. Então, a gente ter esse cuidado, né, que falar com a pessoa, eu sou feliz, apesar de você é muito importante também, você vem complementar a minha vida. Mas se você não tivesse, eu também seria feliz. Apesar dessa frase ser super dura, mas isso também libera a pessoa, né, assim, estando junto ou separado, do peso da pessoa ter que realmente te agradar, né, assim, na verdade ninguém tem que agradar ninguém, né, e aí vai formar uma relação de coração, e não uma relação, por exemplo, quando um briga com o outro, uma relação de dormir de costas, né, fazendo assim, quando a gente dorme de costas, a gente tá tendo as oposições, né? A gente precisa mostrar as nossas opiniões, mas também não precisa fazer birra, fazer pirraça, né? Então, quando a gente constrói esse coração, deixando vazio, né? Assim, complementando com o outro, né? Trazendo as nossas histórias aqui, mas complementando um com o outro, tá? Não durmam um de costas para o outro. Briguem e depois resolvam as coisas. É uma dica também bem importante, tá? E aí, geralmente, a gente vai despedir, então, com alegria, né? Ao máximo possível. É muito melhor a gente despedir com amor, despedir com o coração cheio, tá? Alguma dúvida, gente, até agora? Geralmente também, o que a gente tem, né? Não existe sim e não em casamento. Geralmente tem o sim e depois eu vejo. Isso também é bem legal, né? Porque às vezes o parceiro fala assim: ah, não, depois a gente viaja. Ah, não, depois a gente... É o quase, né? A gente é quase feliz, depois eu vejo, depois a gente viaja, depois a gente almoça junto. Semana que vem a gente marca da gente ir no parque com as crianças e fica sempre no depois eu vejo. Então isso é dizer internamente que a gente não quer ser feliz, né? E aí vai ser dos principais motivos, né, das separações, porque sempre vai ficar no depois.
Como saber se é hora de despedir? Geralmente a gente sente no nosso coração, quando as trocas, o João Garriga coloca, que não existem relações boas ou ruins, existem relações pobres e ricas. Então, se as relações não estão em relação de boa troca, geralmente já é hora de despedir. E às vezes a gente despede amando, né? Mas sabendo que ali a gente já cumpriu também, abre aspas, uma missão, né? Sabendo que ali a gente já aproveitou, a pessoa também já teve um aproveitamento também, aproveitamento no sentido bom, né? Das almas se unirem, dos corpos se unirem, né? Uma questão também que é bem importante a gente saber se é a questão sexual, né? Geralmente, se o casal não está tendo a troca sexual, também é um fator bem importante da gente saber que às vezes já está com uma visualização de amigos, porque, né, tem essa questão que o que é o casal também? O casal tem a questão da sexualidade bem imbuída, né? Bem trabalhada, tá? Respondido? Uma outra questão que foi pedido também é a questão das relações tóxicas. Eu não vou entrar muito, porque é um assunto bem complexo, mas o que eu gostaria de trazer é qual é a principal relação que está tóxica, né? Geralmente, quando a gente entra numa relação tóxica, é porque a gente, em primeiro lugar, a gente já se tratou como relação tóxica. O que significa isso? Por exemplo, né? Não estou falando que são todas, tá, gente? Mas isso pode acontecer. Então, por exemplo, a gente não come bem, a gente não dorme bem, a gente se maltrata, a gente se martiriza, a gente não permite comprar um presente pra gente, a gente compra um presente de R$100 pro outro e compra um de 10 pra gente, entendeu? A gente vai fazendo esses pequenos martírios. E aí, quando a gente encontra alguém que aparentemente é o salvador da pátria, né? Geralmente começa desse jeito, né? A gente se sente salvada, né, por esse homem. Salva, né, na verdade, desculpa. A gente se sente salva por esse homem e a gente vai embarcando, né? Só que, na verdade, a pessoa te promete mundos e te deixa nos fundos, né? Essa aqui é a questão. Então, é muito importante a gente sair enquanto a gente tem tempo e a gente realmente vê, a gente sabe que os emaranhamentos são muito grandes, né? Às vezes da mulher colocar esse homem no lugar de pai também. E aí a gente começar... O que a gente faz pra gente sair de um relacionamento tóxico, então? É melhorar a nossa relação com a gente mesmo. É se cuidar, se amar muito, 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 muito. Tipo assim, se você está se amando nível 1, tem que chegar até o nível 10, assim, né? Isso é muito importante, porque aí a pessoa você vai mostrar pra pessoa assim, aqui não tem terreno pra você me maltratar, porque aqui eu não me maltrato mais, né? É como se chegasse em mensagens subliminares, tá? E aí tem a diferença que eu brinquei, né? Entre almas gêmeas e almas algemas. Porque, geralmente, nessas relações tóxicas, a gente acha que é uma relação de alma gêmea, mas, na verdade, é uma relação de alma algema, né? A pessoa tá te prendendo, a pessoa tá também querendo colocar várias expectativas em você e tornando a relação muito pesada, né? Às vezes a pessoa falando, se você terminar comigo eu vou morrer, né? Olha o peso disso, né? Assim, você tá colocando a sua vida na mão do outro, né? Então isso é muito complicado, tá? Assim, a gente procurar sempre ajuda, porque isso é muito, muito delicado, tá? Me perguntaram também sobre almas gêmeas. Isso não tem uma explicação, né, assim, muito na parte da constelação, mas existe uma explicação mesmo na parte mais espiritualista, né? Espírita, inclusive. Essa live não é uma live espírita, mas eu vou responder dessa maneira. Na parte espírita, a gente acredita que existem sim, mas são casos mais raros, né? Geralmente a gente tem uma gradação de encontros. Então tem encontros, por exemplo, que a gente tem que são pessoas que são pra gente, abre aspas, débito, crédito, né? A gente tirar as nossas, às vezes em outras vidas, a gente teve dificuldades com aquela pessoa e tudo, é uma questão. Tem relacionamentos que são realmente, que são almas afins, né? Que já tiveram uma vivência em outras vidas e já se gostam, já se amam, e aí vem complementar esse amor. E também essas almas gêmeas que são mais... É um plano bem mais, assim, né, sublimado, assim. Então, é realmente bem mais difícil a gente achar, tá? Mas, nunca se sabe, né, gente?
Vamos torcer aí quem perguntou que seja sua alma gêmea, né? A outra pergunta que fizeram foi sobre a questão do casamento, tá? E eu indico muito um texto do Rubem Alves, que é um texto que ele fala sobre tênis e frescobol. O que significa isso? Ele coloca que, às vezes, no casamento, a pessoa fica jogando tênis, então fica um querendo competir com o outro. E quando a gente entra na energia da competição, a gente está entrando numa energia masculina. Então é muito tenso, né? Assim, a gente está saindo do nosso lugar de mulher, de feminino, para a gente entrar numa energia de masculino. Então, quando a gente estiver competindo muito, pode saber que a gente está errada, né? Tentar trabalhar nessa energia da troca, tá? Então, por exemplo, quando começam os encontros, né? Quantos países você já foi? Eu já fui em 4, eu já fui em 7. Isso é uma energia masculina, tá? E aí também vem as questões da comunicação. Então, por exemplo, existe um termo, né, que eu ouvi até essa semana, vou indicar para vocês a questão do Instagram bem legal, que é da Ariana Schlesser. Ela estava falando sobre a comunicação com as mulheres, que às vezes a gente usa essa comunicação que ela diz penetrativa, né? Então, às vezes a gente... O parceiro, né, o moço fala assim, qual restaurante você quer? Aí você já fala assim, tal, né? E não pergunta se ele quer comida japonesa, ou se ele quer comida chinesa, ou se ele quer massa. E aí você já fala que quer 8 horas, né? Então ela fala assim, que a gente deve falar, né? Sempre procurando também saber a opinião do homem. O que você acha, né? Também jogando essa bola, porque essa ideia de decidir também tem a ver com a energia do masculino, né? Então a gente proporciona esse espaço para ele, né? Tanto que aqui, ó, o brinco da vagina, né? Proporcionar o homem entrar, o penetrar, né? Isso é bem importante. Se vocês estiverem decidindo muito, pode saber que diminui bastante, inclusive, né, energia de libido, energia de troca do casal, tá? E aí, uma questão que é bem legal para reacender o casamento. Ele vai colocar que a principal questão para a gente conseguir ter um casamento bom, um casamento que se nutra, é a admiração. E é bem legal porque se a gente for pensar a palavra admiração vem de mirar junto, né? Ad significa junto, perto, e mirar, né? Então, nós estamos mirando por um mesmo objetivo, tá? Isso é bem legal. Então, às vezes, se a pessoa fala ali, né? Às vezes o parceiro tá fazendo 1000 coisas e você não fala o que ele tá fazendo, você não elogia, né? Às vezes a gente pensa assim que quem realmente gosta do elogio é a mulher, mas na verdade o homem, ele é muito, muito movido por elogio, tá? Então a gente lembrar disso, assim, de elogiar, né? Isso é bem importante, assim, mesmo pro ego dele, tá? Então, o incendiador vai ser a admiração. E o que vai apagar realmente a chama do casamento vai ser a crítica. Então, por exemplo, o marido chegou, tá cansado, aí você já chega e fala, nossa, que cara de cansado, né? Isso não é bom. Então, o que você faz? Deixar um tempinho para ele descansar, 30, 40 minutos, deixa ali como se fosse, né? Um espaço dele mesmo, tudo. Depois você pergunta se quer alguma coisa, né? Se quer conversar. Ter esse espaço também do casal, isso é muito importante, né? Nem que seja, por exemplo, almoçar junto, ou então, principalmente, ter uma vez na semana, por exemplo, para namorar, para estar junto, jantar, ir no cinema. Isso é muito legal, tá? É o que a Grazi Serpa, né? Que tem um Instagram bem legal também, diz que é a caixa do nada. Isso é bem legal também. E aí, depois que ele sair dessa caixa do nada, de ficar um tempo ali, a gente faz realmente, né, as trocas, deixar um dia realmente para namorar, um dia para sair, um dia pra gente também sair sozinha, pra gente ter novidades nossas, eles também, né, isso é bem importante, tá? E aí, geralmente, o que acontece no casamento? A gente vê que tem uns que tem uma energia que a gente chama mais centrípeta, que de sair, né, aquele que gosta mais de sair, de você ter uma energia mais de para fora, e tem alguns que são da energia mais centrífuga, de voltar para dentro. Então, um mais introspectivo casa com mais extrovertido, geralmente acontece isso. Pode acontecer de serem dois parecidos? Sim, mas geralmente a gente vê que são, né, mais opostos, né, assim. Ou então a gente fala o mesmo tema.
Então, um, por exemplo, que gosta de gastar, casa com um que é super avarento. Porque eles têm, na verdade, a mesma temática do dinheiro, entendeu? Então, isso é bem importante, assim, da gente lembrar, assim. Na verdade, não é que são opostos, é que tem a mesma questão a ser trabalhada, tá? Alguma dúvida até agora? O poder de decisão é do masculino. Geralmente, a gente fala que sim. Claro que a gente não está falando que a mulher não pode decidir. Ela pode, né? A gente tem voz ativa e o feminino tá aí para isso também, né? Pra gente ter voz. Mas vai muito da energia do feminino de gostar, do masculino, desculpa, de gostar de dar a decisão, de gostar de dirigir o carro. Então é bem legal a gente ter isso também, sabe? De deixar eles, mesmo que... Tem até uma frase que fala assim, que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço, né? Então a mulher vira para onde ela quiser, tá? Então isso é bem legal, assim. Então tá numa festa de empresa, tudo, tem aquele pastor, né, pastor Cláudio, que fala isso. Você não vai chegar na mesa com os amigos dele e falar assim, nossa, vamos embora agora, né? Você chama o marido no canto e fala, ô amor, eu queria tanto ir embora agora, fala lá pros seus amigos que a gente quer ir embora. Então, no fundo, vai ficar parecendo que ele tomou a decisão, mas na verdade a gente sabe que tem os bastidores aí, né? Então, é a gente saber qual é essa energia do feminino, né? De uma dança, né? Assim, de deixar o homem, outra hora a gente, né? O João Garriga coloca também uma frase que é bem interessante, que ele fala que, na verdade, o amor é uma dança de dois adultos, né? E isso é bem interessante porque se tá uma criança e um adulto, não tem como ter, né? Não tem como abraçar pra gente, né? A gente vai abraçar de baixo. E aí não tem como dançar, não tem como dar um passo, depois outro passo. E escutar a melodia da vida, né? Então ele coloca isso. Ele vai falar também que uma das coisas bem interessantes é a gente reconhecer o parceiro. E aí dentro da palavra reconhecer, tem duas questões, né? A gente dá valor àquilo que o parceiro fala, escutar, né? Ser escutada também, isso é bem importante, né? De reconhecer, de valorizar e também de reconhecer. O que significa isso? De conhecer toda hora novamente. Então isso é o encontro, assim, você vai estar 40 anos com a mesma pessoa, mas você não vai estar com a mesma pessoa, né? Isso é bem legal também, tá? E aí ele fala 3 palavrinhas que são bem importantes para o casal. A primeira palavra é sim. Então, a gente dar esse sim ao nosso coração, né? De ter uma felicidade, de permitir ser feliz, de permitir e se achar digna realmente de ser amada, né? Depois, obrigada, a gente ter essa gratidão pela troca. Ele fala, né, que a gratidão é também um grande florescer do jardim do casal. E depois o por favor. Quando eu falo do por favor... ele vai colocar, né, no livro que esse por favor é você mostrar as vulnerabilidades, porque se você se mostra sempre como a fortuna, na verdade ali você está, né, realmente perdendo espaço de também troca, porque o outro também tem as suas fragilidades, tá? Alguma dúvida? Tranquilas? Quem aqui é casado, quem aqui é solteiro, pode ir colocando aí pra nós, tá? Tem um conto também que eu gostaria de indicar para vocês, que é bem interessante, que é do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que ele fala sobre o Manauí, é um cachorro, e esse cachorro ele vai tentando procurar o próprio caminho, que é o que a gente faz, né? E o que esse cachorro faz? Ele tá indo para sua própria rota, mas ele se distrai toda hora, né? Então, o que a gente pode lembrar também, muito importante, é que a gente não se distraia dos nossos caminhos, né? Se a gente realmente quiser ser solteira, que a gente seja solteira. Se a gente quiser casar, que a gente dê abertura e disponibilidade aos nossos corações, né? Às vezes a gente não está disponível porque a gente está com um relacionamento que não despediu, né? Ou então que não... às vezes está com a relação com os pais que ainda não fez o corte do cordão, né? Se a gente não fez o corte do cordão, não tem como a gente nascer, tá? Olha só, gente, casada há 54 anos. Tem que ensinar para nós, né, dona Luísa? Professora de vida, essa dona Luísa. Namorida. Namorida é um status bom. É um status, assim, de namoro com os créditos de namoro e os créditos de casado. É um bom status, tá?
Alguma dúvida? Vou ler para vocês agora, então, pra gente terminar. Essa é uma história muito linda. Eu gostaria de contar e pedir sempre a vocês, né, que a gente veja o outro como se a gente visse um raio-x. E eu falo isso de ver, não como se fosse de uma forma doentia, mas que a gente enxergue através do outro, né? A gente não vai ver só o parceiro, mas vai ver tudo aquilo que está por trás dele, das suas histórias, das suas angústias, né? Então não serão todos os dias jantares, né? Mas todos os dias são dias de aprendizado, né? Pode ser o caso da separação de corpos? Não entendi a pergunta, Tailândia. Se quiser repetir. Vou ler então, tá? Essa história também está no livro. Convido muito a vocês a lerem. É um tratado mesmo do amor a dois, tá? A história começa assim. Nem bruxas, nem cavaleiros. As mulheres e os homens em busca do amor que nos faz bem. Essa história começa em uma noite sombria, quando o rei Arthur estava em seu leito de morte. Os médicos da corte foram vê-los, mas nenhum deles conseguiu diagnosticar a doença que o consumia, nem encontravam um remédio efetivo. Arthur agonizava e todos temiam que o seu final estivesse próximo. Nessa noite, Arthur recebeu a visita de um de seus cavalheiros mais fiéis e grande amigo, Galahad, que conversou junto ao seu leito de morte com o médico que o velava. Ele vai morrer, disse em voz baixa o médico. Nem pensar, disse Galahad, e que nem seja a última vez que disse isso em minha presença. O rei tem que se salvar. Vi pelo menos 6 a 7 pessoas nessa mesma situação. 5 delas morreram, insistiu o médico. Vê, replicou o cavalheiro, houve quem se salvou. Portanto, tem de haver algo que se possa fazer. O problema, em minha opinião, é que o rei não está doente, pois se assim fosse, um dos nossos remédios teria funcionado. O rei, na verdade, está enfeitiçado. Ora, lamentou Galahad, mas ainda assim, certamente, há algo que possamos fazer. Só há uma coisa: ir buscar a bruxa que vive na montanha e convencê-la a libertá-la do encantamento. Mas ela odeia o rei. Ela não vai querer salvar o rei. Sim, e além de tudo, ela é muito perigosa. Dizem que ela olha para uma pessoa e a paralisa, que devora os olhos literalmente, que faz conjuros estranhos e que joga o corpo das pessoas aos cães que tem na gruta. Quem se atreveria a ir lá? Galahad. Galahad, apesar de ser um cavalheiro da Távola Redonda, também sentia medo, mas travava de seu grande amigo, o rei, seu companheiro de aventuras, aquele que lhe salvou a vida muitas vezes. Por isso, ele montou em seu cavalo e dirigiu-se à gruta. Chegou em plena noite, mas os abutres, que pareciam não descansar, começaram a revoar ao redor. Quando entrou à entrada na gruta, ele viu um frio impressionante, mas se armou de coragem e entrou. Havia tochas nas paredes e centenas de ossos de esqueletos misturados no chão. Evitando como pôde as ossadas, ele chegou ao centro da gruta, onde ele estava a bruxa, encurvada sobre si mesma, velhíssima, vestida de preto dos pés à cabeça, com os olhos muito pequenos, os dentes apertados e negros, as mãos em formas de garras, os cabelos parecendo palha, o nariz muito comprido e cheio de verrugas e o enorme chapéu. Aqui veio? Gritou o modo de boas-vindas. Venho pedir a sua ajuda, respondeu Galahad. Veio por seu amigo, o rei? Sim. Seu amigo está enfeitiçado por um encantamento que eu não realizei, mas que está bem feito. Ele vai morrer e eu ainda me alegro com isso. Por favor, disse o cavalheiro, peço-lhe que ajude. Por que eu havia de ajudar? Respondeu ela irritada. Ele me expulsou diversas vezes do palácio.
Ele não gosta de mim e nem eu dele. Peça-me o que quiser, mas ajude, suplicou Galaade. Então a bruxa ficou alguns segundos e olhando para o amigo do rei. Era ele jovem, bonito, alto, lindamente rico. Vou lhe fazer uma proposta, disse por fim. O que quiser, respondeu o cavalheiro. Se estiver dentro das minhas possibilidades, pelo rei, eu o farei. Sim, está, disse a bruxa. Eu o curarei, se você se casar comigo. Galaade sentiu um calafrio, por um instante hesitou, mas logo recordou que o rei era o seu amigo, que se encontrava em risco de morte. Então, suspirou fundo e disse: muito bem, se curar o rei, você será minha esposa. A bruxa, que mal pôde acreditar no que ouvia, correu à velocidade, pegou no armário uma rocha, alguns objetos, que introduziu todos numa bolsa. Quando quase tudo estava pronto, gritou: vamos, vamos, vamos! Quando Galaade e a bruxa chegaram ao palácio, foram direto aos aposentos reais. O rei literalmente estava agonizando. A bruxa preparou uma beberagem com alguns ingredientes que carregava. Encheu com ela um frasquinho e o introduziu na boca do rei Arthur. E agora? Perguntou Galaade. Agora temos que esperar pela manhã. Eu vou voltar para minha gruta. Avise-me se acontecer alguma coisa. Por que você não fica aqui? Porque eu não quero que alguns dos meus inimigos me mate durante a noite. Ninguém vai tocar em você. Você está sob a minha proteção. Tirando a sua capa, estendeu aos pés da cama do rei. Na manhã seguinte, o rei acordou pela primeira vez em semanas. Bateu palmas. Pajens entraram. Tragam-me comida, tragam-me bebida, tragam tudo. Eu estou com muita fome e sede. Depois, olhou para os pés da cama e viu Galaade. Querido amigo, como está você? Mas antes que o cavaleiro pudesse responder, o rei viu a bruxa ao seu lado. O que você faz aqui? Gritou para ela. Já lhe disse 1000 vezes que você não é bem-vinda, bruxa. Fora do meu... Perdão, majestade, interrompeu Galaade. Pode expulsá-la se quiser, mas quero que saiba que se ela for, eu também irei. Mas o que está dizendo? Eu não estou entendendo nada, nada, nada. Acontece que essa mulher que você vê aqui é minha futura esposa. O quê? Sua esposa? Ficou louco? Eu lhe apresentei as princesas mais lindas desse reino. As mais ricas, as mais jovens, as mais belas. A todas você disse não. E agora vai se casar com isso? Como pode ser? E então a bruxa disse: é o preço que ele pagou-me para salvá-lo. Depois de um momento de confusão, o rei Arthur exclamou dirigindo-se a Galaade: não posso permitir isso. Majestade, eu lhe dei a minha palavra a essa mulher. Se o salvasse, eu casaria com ela. Ela cumpriu a promessa e merece receber a sua recompensa. Eu o proíbo como rei. Há só uma coisa nessa vida que é mais importante para mim do que uma ordem sua. É a minha palavra, e eu vou cumpri-la. Mas tem de haver algo que eu possa fazer, insistiu o rei Arthur. Sim, poderia me casar amanhã de manhã na paróquia real. Seria uma grande honra. Na manhã seguinte, na presença do capelão e do rei, os noivos celebravam o casamento. O rei abraçou Galaade, agradeceu pelo que estava fazendo e lhe ofereceu uma carruagem para que chegasse à casa que acabara de lhe dar de presente junto ao rio. Longe do palácio, longe da aldeia, posto que não queria que ninguém o visse nem debochasse do seu amigo. Este dispensou o cocheiro e ajudou a sua esposa a subir na carruagem. Manipulando ele mesmo as rédeas, os dois chegaram até a nova residência. Ele parou a carruagem, desceu e, como de costume, pegou a esposa no colo. Abriu a porta e deixou-a ali dentro. Já volto, disse. A seguir, saiu de novo.
prendeu os cavalos, afastou-se alguns passos e contemplou durante um instante o pôr do sol. Quando entrou novamente, o fogo da lareira estava aceso e de pé. Diante dele, viu uma mulher muito alta, muito loura, vestida de um tule branco, através da qual a luz do fogo mostrava curvas femininas incríveis. "Onde está minha esposa?" perguntou Galaade, surpreso. A mulher se voltou para ele. Era loura, linda, de uma pele muito branca, olhos azuis, claros, grandes e luminosos. Galaade se deu conta de que realmente existia amor à primeira vista. Era isso que ele estava sentindo. Ele estava muito apaixonado. Porém insistiu. "Onde está minha esposa?" "Sua esposa sou eu", respondeu a linda mulher. Galaade não cedeu. "Sei com quem me casei, e eu não gosto de truques. Eu não me casei para fazer magias nem bruxarias. Quero ver a minha esposa." Então ele disse: "Na verdade, na metade do tempo, eu sou aquela que você me conheceu, e na outra metade do tempo, sou aquela que agora você vê. Contudo, você foi tão amável e generoso comigo que, como é meu marido e será para sempre, e eu acho que por sua gentileza o amarei para sempre, quero que escolha quem quer que eu seja. Quer que eu seja bela de dia e bruxa de noite, ou quer que eu seja bela de noite e bruxa de dia?" Galaade ficou pensativo. Difícil dilema, pensou. É melhor que ela seja bela de dia e que ele possa se exibir pela aldeia e no palácio, para a inveja de todos, e padecer em silêncio durante a noite pela tortura de estar com outra? Ou é melhor ignorar o que as pessoas dizem, ser alvo de deboche de todos, mas à noite desfrutar da intimidade da companhia dessa mulher de incrível beleza pela qual se apaixonou? Era uma escolha difícil e cheia de angústias e incertezas. Ele invocou a sua mais alta sabedoria, por fim, e deu um tempo meditando. Chegou a uma solução. "Como você é minha esposa e confio em você, continue sendo por muito tempo, como a amo e amarei para sempre e por hoje, o que quero é que você seja quem decidir em cada momento." E contam que quando a bruxa escutou essa resposta de seu amado marido, sentiu-se livre para ser como era, e por isso, e só por isso, sentiu que Galaade cuidava do seu feminino mais profundo que havia nela. Espontaneamente, mostrou-se bela e resplandecente, a maior parte do tempo agradecida por ter Galaade, um homem valoroso, como marido, e contente por tê-lo seguido em sua vida, na sua casa e no seu mundo. Eu achei linda essa história, e com essa história eu quero trabalhar, né, no coração de vocês, que a gente aceite as nossas bruxas, né, internas, que a gente aceite as nossas fadas internas, né, que a gente aceite também as dos nossos parceiros, para a gente conseguir ter relações autênticas, verdadeiras, reais, né, e por isso reais, valorosas, né. É o convite que eu faço hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado das histórias e das respostas, né? E que a gente possa sempre se escutar e escutar o parceiro. Porque quando a gente se escuta e escuta o parceiro, todos podem ter voz e vez na relação, tá bom? Um beijo grande, que tenham muitos frutos aí, a nossa live. Um beijo.